Opa, boa Oi, noite. Tudo bem? vou botar aqui para ver se você me ouve melhor assim. Tá me ouvindo melhor? Eu tô te ouvindo bem. Você me ouve bem? Super bem. Tá barbudo? Aproveitando o frio. Ficou bonitão. Porque tá aproveitando o frio e deixando crescer. Na verdade, o meu filho caçula, ele gosta quando eu fico barbudo. Eu não gosto, mas ele gosta que ele fica mexendo. Aí de vez em quando eu deixo por causa dele. E sua mulher Mas gosta? ela não gosta muito não. Não? Não, mas aí tem que Tá dividir, tem que satisfazendo a fazer. todo mundo. É, Tá e também certíssimo. tá frio, dá preguiça de ficar toda hora se barbeando. Então, Ju, estamos aqui, tem uma galerinha já chegando aí para ouvir a gente. Queria que Muito todo mundo bom. soubesse que hoje é um dia muito especial para mim poder bater esse papo com você, que é uma pessoa também muito especial, junto com o nosso querido Eduardo, que são duas pessoas que chegaram na minha vida, fazendo a diferença. E essa ideia de chegar na vida de alguém fazendo a diferença é sempre alguma coisa muito especial. Acho que a história da vida toda é assim. A história da vida de todo mundo é assim. É a chegada de alguém. Aí isso passa pela concepção de um filho, pela realização de um sonho, a chegada de algo especial na nossa vida e principalmente a chegada do indivíduo humano na nossa vida e quando impacta de maneira tão forte e é assim que eu reencontro o Edu e logo em seguida o Edu entrega como presente você e você chega rasgando e passa a fazer parte tão valorosamente da minha história e da minha vida, a ponto de eu queria que todo mundo soubesse que está aqui com a gente, que você é uma psicóloga bastante importante, com ênfase em terapia sistêmica de casal, família, saúde mental e física, a ponto de que teve um dia que eu estava extremamente triste, desanimado. Eu quero crer que aquilo eram sintomas quase que de uma chegada de uma depressão. E num bate-papo com o telefone, você despretensiosamente resolve a minha vida, trazendo toda a sua vocação, toda a sua paixão por aquilo que você descobriu na vida, que é de cuidar profissionalmente de outras pessoas. E aquilo teve uma importância tão grande para mim, Ju, que eu passei a sentir o desejo de dividir isso com outras pessoas. Até porque a gente vem de um universo socioeconômico que a gente sabe que se os braços, as pernas doerem, a gente precisa procurar o ortopedista. Se qualquer outra área do corpo doer, a gente procura uma referência de uma clínica geral ou algo parecido. Mas e se a cabeça doer porque a alma está doendo? Porque o espírito está doendo? Porque o mundo externo a nós parece estar ficando estranho? Porque nós parecemos estar navegando num universo que não é mais o nosso. E o que é isso senão as emoções advindas desse universo chamado cabeça? E aí, que médico a gente procura? Como que a gente começa a recorrer a isso? Como que essa parte que é o eixo do nosso ser vai ser tratado? Então, por essa ausência de cultura de um segmento, de um povo, e aí eu queria muito, muito que você impactasse aí todas essas vidas que nos ouvem essa noite com a sua docilidade, com a sua visão profissional, com o seu pensamento, o pensamento do indivíduo humano na sociedade, com toda, com toda a expertise que a terapia sistêmica pode trazer para o indivíduo. Fala um pouco da gente. Primeiro fala da Ju e É. depois diz como você vai chegando nesse universo da psicologia. Não, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com você, que como você falou da importância do Eduardo, meu marido, na sua vida, queria que você soubesse da importância que você foi na nossa vida. Você também impactou muito o meu marido, a mim e, consequentemente, a minha família. Você é uma pessoa que chega chegando assim, você não tem como chegar discreto, diria, porque você transmite muito amor. Foi assim que você chegou na minha família. A psicologia me apresentando, eu me chamo Juliana, sou terapeuta sistêmica,
vivi a terapia sistêmica na minha vida para me tornar uma terapeuta sistêmica, porque eu acho que usar só as palavras por falar não transmite nada, só são palavras. A psicologia transformou minha vida pessoal, Juliana, e transformou a do meu casamento, que aí eu vou convidar as pessoas a conhecerem um pouquinho desse olhar sistêmico. E como é que foi isso? Assim, eu comecei a fazer terapia desde 16 anos, eu sou uma pessoa muito curiosa e sou um pouco inquieta com o que você mesmo falou aí, que a gente tem tanta assim, facilidade, ou até a sociedade valoriza mais quando a gente tem uma dor física e a gente vai ao médico. Ou até ao falar para um pai, para uma mãe ou para algum parente, ele tem mais assim, consciência de que ele precisa levar você a um médico. Mas as emoções, elas ficam muito de lado. E muitas vezes não é nem para os outros, é para a gente mesmo, né? A gente sente muita coisa e vai colocando por baixo do pano, a gente acha que tem que se adaptar a tudo. A sociedade hoje também cobra muito isso, indiferente da classe social. E a gente vai se formando, a gente vai estudando, a gente vai lendo, cada um vai correndo atrás, mas vai esquecendo uma coisa que é fundamental, que é a nossa relação com a gente, né? E, consequentemente, das nossas emoções. Então, na minha vida, eu, desde 16, como com essa minha curiosidade, eu fui buscando terapias, fiz vários tipos de terapia, porque eu não sei se as pessoas sabem, mas quando você estuda psicologia, você tem várias vertentes de olhar o comportamento humano, né? Uma delas é a sistêmica, tem a psicanálise, que muita gente conhece, talvez porque foi daí que começou esse olhar das emoções, né? Da valorização do que a gente sente, e estudar isso, que foi Freud, e tem muitas linhagens diferentes, como Lacan, como a sistêmica, como a terapia corporal, como tem existencial humanismo, né? Tem muitas vertentes. Quando eu me formei em psicologia, eu tive o contato da terapia sistêmica por causa do meu filho, por exemplo, que tem dislexia. Eu também tenho dislexia, tá? Que é uma dificuldade de aprendizado. Nessa história do meu filho ir para a fonoaudióloga, uma vez por mês ela chamava eu e meu marido para falar dele. E nesse encontro de falar do meu filho, na verdade, ela mostrou que a gente estava falando muito mais do nosso relacionamento como casal e que o meu filho era uma consequência, né, dessa relação e da nossa comunicação, que a gente não percebe como a gente tem assim, formas de expressar o que a gente sente, ou até uma forma de falar com o filho, ou uma forma de falar com a mulher ou com a mãe. Isso tudo influencia o seu envolto, o seu ambiente. E às vezes acontece de um filho seu se adaptar melhor à forma de comunicação sua e da sua mulher, e talvez um outro filho tenha uma outra forma de se comunicar. E foi o que aconteceu na minha família. E aí, com esse encontro, uma vez por mês, eu fui vendo que aquilo ali foi desabrochando no meu relacionamento com meu marido. A gente acabou indo fazer uma terapia de casal. E foi maravilhoso. Assim, para mim, foi um mundo assim, que se abriu de um entendimento que a psicologia, até então, que eu era fascinada, ficou mais ainda, porque eu acho que a sistêmica ela me trouxe uma amorosidade que muitas vezes a psicologia ela me colocava em conflitos com os relacionamentos. A sistêmica ela tem como foco a relação, né? Então, estou contando um pouquinho como é que foi esse meu processo com a sistêmica e vou desenvolver mais depois. A galera está dizendo aí da importância de você falar sobre dislexia. Então, a dislexia foi apresentada na minha vida com 6, 7 anos. A escola mostrou para minha mãe que eu tinha uma dificuldade de aprendizado. E a minha mãe, que eu sou muito grata por ser minha mãe, porque é uma pessoa assim que acolheu a dislexia e me ajudou em nenhum momento ela me afetar minha autoestima, porque eu acho que acontece quando a gente não funciona de uma forma, vamos dizer, igual a todo mundo, normalmente a gente é criticado, normalmente a gente é colocado um pouco de lado, né? Ou a gente mesmo se coloca de lado. Consequência
de você não funcionar 100% como os outros esperam da gente. E a dislexia me colocou um pouco nessa situação, porque eu não aprendia tão rápido como a minha turma, né, a ler e escrever. Então, eu trocava letras, F e V eu trocava L e N com outro N, eu fazia confusões, enfim, nos fonemas, né, nos sons dos fonemas. E a minha mãe me colocou na época numa fonoaudióloga, que tem uma especialização com essa área de aprendizado. Para mim foi incrível. O que acabou acontecendo na minha vida? Essa dificuldade, eu acho que me deu uma grande sabedoria de lidar com as minhas emoções, porque eu tive que aprender a perceber o que estava acontecendo comigo, assim, que eu estava ficando nervosa, que aquele nervosismo também me atrapalhava a aprender. Eu saí do automático. É isso que eu acho que aconteceu com a minha dificuldade. E eu ganhei isso como um presente, não como um problema. Isso também, quem me ajudou muito foi minha mãe a perceber isso. Que bacana, Ju. Foi. Então, assim, passando por esse processo de dificuldade, eu tive que me superar. E a superação me fez ser uma pessoa muito mais forte, né? Porque quando a gente lida com uma dificuldade, tudo depende de como a gente trata ela. A gente pode tratar ela como um grande problema e ficar como vítima desse problema, né, e culpar o todo em volta por isso, ou a gente pode tirar proveito dela. O que ela tem para falar para mim? O que ela tem para me ensinar? Né? O que é isso que está acontecendo comigo? Assim, eu estou ficando insegura, assim, o que acontecia comigo? Eu tinha uma insegurança naquele momento, né, que eu tinha que falar em voz alta numa sala de aula, que para muitos pode ser uma besteira, lendo um texto. Na época que eu tinha 7, 8 anos, não era uma besteira, porque para eu decodificar aqueles sons dos fonemas, para mim eu tinha uma dificuldade. Então eu tive que me superar como? Treinando o dobro do que os meus amigos da sala tinham que treinar. Então, assim, a dificuldade para mim fez com que eu ficasse uma pessoa mais forte, como eu já falei. E com essa história, essa fono que eu falei lá atrás, que eu tive, foi a que eu procurei novamente para o meu filho, que eu soube que estava no mercado super bem ainda e que tinha que se formado em psicologia sistêmica, porque percebeu que muitas das questões das dificuldades humanas têm a ver com o ambiente que a gente está inserido. Tá? E aí, voltando a esse momento que meu filho viveu isso, eu fui fazer terapia de casal e, consequentemente, eu fui procurar formação de terapia sistêmica. E aí, na terapia sistêmica, veio essa felicidade mesmo que ela entrou na minha vida, porque a partir dela, ela me ajudou a olhar os outros, né, com mais amorosidade, a perceber mais como é que a gente fala, como é que os outros falam com a gente, e não virar um automático. A gente acaba, o que acontece, né, na nossa vida hoje, de cidade grande principalmente, a gente vive no automático, a gente tem que mostrar resposta, resultado, e vai ficando tudo muito robotizado. E acho que esse processo já acontecia muito antes da pandemia, né? Essa robotização humana, de funcionar tudo com uma certa agilidade. Hoje, ser rápido é muito valorizado, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, você como psicóloga, Ju, você acredita que até março de 2020, o mundo inteiro, não era o Brasil, não era uma classe social, os povos do mundo, até março de 2020, viviam um ritmo acelerado, desconectado, despreocupado com a coletividade, com o porvir, né? Os planos eram outros, os planos eram muito mais ligados à economia, claro que deve continuar, mas estava muito mais focado em processos econômicos, em discussões geopolíticas. E em março de 2020, o mundo inteiro começa a ser impactado com a Covid-19, e esse impacto imediatamente começa a trazer reflexões, e mais reflexões, e discussões, e debater novo normal, nova época, novo tempo, nova era, e as pessoas começam a se rever.
você acredita, como uma psicóloga, com essa ênfase num processo sistêmico, humano, corporal, físico, mental, familiar, que todas as estruturas agora começam a rever o seu lugar na sociedade, a sua pessoa humana, a dignidade mais do outro, se as coisas de fato vão fazendo uma curva de melhora, não dos sistemas operativos da sociedade, né? Mas do indivíduo, da pessoa. Como psicóloga, você começa a perceber que isso será possível? É claro que a gente vai ter sempre a presença das coisas ruins, do mal, do mais ou menos, mas você percebe como psicóloga, como profissional, que neste março de 20, a humanidade vai fazendo uma curva mais em direção ao humano? Eu acho que essa situação que a gente está vivendo, ela quase colocou como necessário. Eu acho que a pessoa que está muito desconectada, que é um processo até natural da forma como a gente vive hoje, eu acho que você quase naturalmente ficar desconectado, vamos dizer que é o natural. Eu acho que a Covid, todo esse momento que a gente está vivendo ainda, a pessoa que não se buscar de alguma forma, porque eu também não acredito em uma forma só, acho que a terapia é uma das formas de conexão, existem várias outras. Eu acho que a pessoa que não tiver ferramentas, né, estão passando assim muitas questões emocionais, principalmente por causa da ansiedade. Eu acho que o que eu mais percebo no consultório é a ansiedade. Uma ansiedade que já existia antes, na forma como a gente está vivendo, e ela acelerou ainda mais, né? Então, eu considero que, assim, os cuidados diários que uma pessoa deve fazer, porque a gente é muito educado para certos cuidados, vamos dizer assim, de escovar dente, né? A gente tem que tomar banho, que são cuidados super importantes. Mas existem outros cuidados que talvez não foi tanto passado, assim, que um deles eu considero que é se amar, que é se cuidar. O que é se cuidar? A gente pode tomar banho simplesmente tomar banho, ou a gente pode tomar banho fazendo um certo carinho na nossa cabeça, ou a gente pode só passar o shampoo, ou a gente pode escovar o dente quando vê você está fazendo com a escova uma força, até um pouco com raiva no seu dente, ou você pode estar com uma atenção, peraí, olha o jeito que eu estou escovando o dente. Então, assim, não necessariamente eu digo que você precisa entrar em terapia, porque eu acho que terapia realmente, às vezes a pessoa não tem acesso, como você mesmo falou no início da nossa conversa, ou por desconhecimento, ou por falta de oportunidade, ou às vezes tem pessoas que têm até muita oportunidade, também não procuram, isso assim, isso é muito pessoal. Então, assim, um convite que eu faço, que eu acho que são esses cuidados diários que a gente pode fazer e que não tem custo nenhum e que só faz um retorno enorme para a gente, que é se tratar com mais carinho. Então, é fazer essa pergunta assim, como é que está a minha relação comigo? É uma pergunta que parece assim simples, mas não é simples. Será que eu me trato bem? Isso é super importante, viu, Ju? Porque se somar esse comentário, essas duas auto-perguntas com o que você trouxe antes, que é a acessibilidade a esse profissional de psicologia, né, a essa necessidade que hoje não. Eu creio que ela é coletiva desde sempre, né? Não à toa a psicologia vai fazendo um desenvolvimento e assumindo uma autonomia. Ela nasce dentro de uma ciência e ela precisa ficar autônoma, ela não pode ficar presa à filosofia. Ela precisava de se libertar porque ela precisava do seu espaço único, que a filosofia, a psicologia em si tinha uma missão com o ser humano. Então ela não podia ficar detida dentro do mundo da filosofia, nunca nem jamais. Então, a gente tem diversas formações econômicas sociais na nossa sociedade, principalmente no Brasil. E psicologia, Ju, é coisa de gente que tem grana
ou psicologia deve ser principalmente para esse universo onde a gente encontra as carências econômicas maior? Durante muitos anos de minha vida, eu passei a observar ações e reações no meu povo, na favela, onde eu vivi a minha vida inteira, que elas eram, hoje a gente percebe que elas eram muito de efeito psicológico. Um exemplo, depois de um ato de violência extremada, um tiroteio, vamos pegar como exemplo mais próximo agora, há um mês atrás, a população do complexo do Jacarezinho, que tem uma cena de 28 pessoas assassinadas, espalhada quase que por toda a comunidade. No pós aquele momento, aquela comunidade ela está sofrida, ela está dilacerada. E é muito comum que as unidades de atenção de saúde básica do entorno começem a aumentar a chegada de patologias como urticária, vômitos, dores estomacais, estado febril, principalmente na faixa etária de crianças e jovens e as pessoas mais idosas. Você diria que, à luz da psicologia, isso foi o psicológico que somatizou o medo, o pânico, o desespero, somado àquele cenário de guerra que é estranho para o ser humano, porque nunca ninguém jamais se habituará a uma cena como essa. Poderá, lamentavelmente, se acostumar em função de não ter uma saída disso. Mas, à luz da psicologia, você entende que essa população está pressionada, está precisando ser cuidada por esse serviço de psicologia? Com certeza, Reginaldo. Eu acho assim que a psicologia ela só traz benefício na vida de uma pessoa. Acho que a grande, vamos dizer assim, diferença é que eu acho que tem linhas que são mais para certas situações do que outras. Então, por exemplo, eu agora estou fazendo uma formação em cognitivo comportamental positiva, que é uma linha que ela lida de uma forma mais objetiva com os acontecimentos. Então, ela não vai buscar tanto o porquê que você está sentindo, por exemplo, pânico. Né? Você passou a ter pânico, ou você tem toque, que é aquele hábito de repetir, né, certos comportamentos de uma forma para aliviar pensamentos negativos que você tem. Então, a cognitivo comportamental, por exemplo, é uma linha que veio dos Estados Unidos, que ela é muito objetiva em lidar em mudança de comportamento. Então, você tem exercícios, é uma terapia mais estruturada, você não vai fazer uma terapia de cada dia contar o que aconteceu. Você tem um objetivo a ser trabalhado. Então, eu acho que, com certeza, a terapia ela só ajuda as pessoas, principalmente agora. Acho que sempre, mas agora acho que é uma necessidade. Acho que uma coisa boa que está acontecendo, pelo menos na minha área, tenho visto muito mais trabalhos sociais dos psicólogos, tá? Entrei agora há pouco também para uma associação, Borboleta, que ajuda várias pessoas, enfim, carentes, e entre outras que eu estou vendo muitos psicólogos entrando gratuitamente. Então, acho que, com certeza, as pessoas Você quer divulgar de novo, por favor? A gente tem alguns grupos bem interessantes aqui presentes e tem ativistas sociais aqui nos ouvindo. Desculpe a interrupção, mas eu queria que você repetisse esse grupo de psicólogos e que está... Esse se chama, é um Instituto Borboleta Azul, faz atendimentos sociais. Mas eu posso depois passar para você colocar até no seu Instagram, Reginaldo, várias associações que hoje têm de atendimentos sociais, tá? Vamos fazer isso. Isso eu acho que é super válido. Uma outra coisa é que, por exemplo, toda faculdade de psicologia, ela tem um espaço de atendimento social. Todas. Faculdades que formam psicólogos têm atendimento social, né? Então, assim, isso é uma outra informação que muitas vezes as pessoas não sabem. Eu não sabia. Então, todas isso é de utilidade pública. Exatamente. Então, assim, procurar, sabe, tem uma faculdade perto de vocês? Procura essa faculdade, liga para essa faculdade tem formação, as pessoas se formam em psicologia nessa faculdade, se tem um curso de psicologia, tem um espaço social, sempre.
E é sempre acompanhado por um profissional mais tarimbado, mais... Sim, sempre você, para fazer um atendimento psicológico, mesmo iniciando ou não iniciando, tá? Depois de anos de formação, você tem uma coisa chamada supervisão, que é você ser supervisionada por uma pessoa que tem, vamos dizer, mais experiência naquela área e que te dá ferramentas para melhorar o seu atendimento. Então, isso é algo que, quando você procura uma faculdade, como eu estou falando, todos os profissionais que vão atender ali, que são pessoas ainda estudantes, vão ter encontros semanais com uma profissional para orientar o atendimento delas. Então, eles não estão ali sozinhos aprendendo, sendo cobaias, não. As pessoas que são pacientes desse espaço, elas estão sendo supervisionadas por pessoas mais sérias. Que bacana. Tá? A galera está pedindo para você explicar um pouco a diferença da psicologia sistêmica para a psicologia convencional, se é que pode ser dito assim, ou como que se difere esse segmento? Não, eu falaria o seguinte, olha, as linhas terapêuticas, elas vieram muito da filosofia, né? A base delas é filosófica, que é o olhar do comportamento humano. Então, tem linhas da psicologia, por exemplo, que é a linha corporal, e ela tem vertentes de pensadores. Quando você vai fazer uma terapia corporal, ela vai dar ênfase, tá, à sua expressão corporal como uma forma de linguagem. Quando você vai procurar, por exemplo, a psicanálise, ela dá muito ênfase à fala, à palavra, né, à sua individualidade. A psicanálise, ela traz. E, por exemplo, uma diferença da psicanálise para a sistêmica. Quando o meu cliente chega até a mim para falar de questões que ela está vivendo, eu sempre vou fazer essas questões estarem ligadas ao entorno delas, aos relacionamentos dela. Então, por exemplo, eu vou perguntar para ela assim, mas como é que você acha que a sua irmã se sente com essa situação que você está contando? Como é que ela reage quando você fala assim? Eu sempre vou trazer as relações em volta, eu não vou ficar na individualidade dela. Porque a sistêmica, ela tem como foco relacionamentos. Entendeu? Ela vai te inserir sempre no seu em volta, que seja marido, que seja irmão, que seja o seu chefe, que seja sua prima, seja os seus relacionamentos, porque você não vive sozinho nunca, né? Sim. Então, que seja até usar, muitas vezes, te ajudar a você usar o seu meio de uma forma que você hoje usa pouco. Às vezes a gente se coloca muito vítima, né, de situações, não que não sejam muito duras, muitas situações, mas a gente esquece que a gente pode mudar um pouco a nossa forma de agir, a gente só age daquela forma. Acho que a grande diferença da terapia é fazer você refletir, você repensar nessa forma que virou um automático, né? Será que não tem outra saída? Será que não tem pessoas que você pode procurar? Será que não tem outra forma de falar? É trazer essa oxigenação para a sua vida. Então, por exemplo, tem uma outra linha que se chama existencial humanista, né, que é uma linha existencial, que ela tem um hábito muito de devolver para o paciente como ele fala, o que ele traz, ela devolve como uma forma de ajudar o seu cliente a ouvir. Sim. Né? A o Marcos, interessante. O Marcos, lá de Niterói, faz um trabalho com morador de rua e também faz um trabalho com dependente químico. Ele pediu para você dar o seu olhar com relação à terapia holística. O que você pensa disso? Se vale, se não vale? O que você acha como psicóloga da terapia holística? O Marcos Olha, de uma instituição lá de Niterói. Eu dou maior valor a todos os tipos de terapia, eu não excluo nenhum tipo de terapia. Eu acho a terapia holística muito especial. Eu gosto de terapia holística na minha vida, mas acho que ela não funciona para todo mundo, como tudo. Eu acho que nada funciona para todo mundo. Eu acho que você trazer o lado holístico para uma pessoa que é muito cética, por exemplo, uma pessoa que é muito racional, você trazer a psicologia holística, ela é incrível, mas talvez essa pessoa vai ter muita resistência se ela é uma pessoa muito de racionalidade. Você pode ir trazendo ela aos poucos para esse lugar,
mas só ser ela, talvez essa pessoa vai resistir muito. Então, o que eu convido é ter essa empatia de olhar quem é que está na sua frente, qual é o ambiente que ela está inserida, quais são os valores que ela tem, né, para tentar caminhar nesse início junto dela nesses valores, depois introduzindo novas possibilidades, porque o ser humano tem uma tendência, né, a se proteger, a ir para esse lugar de conforto. Para ela ir se abrindo, ela tem que sentir muita confiança. Então, o primeiro passo é sentir confiança. Então, assim, eu acredito na terapia holística, dou maior valor à óleo essencial, dou maior valor até a Reiki, meditação, várias técnicas que tem de terapia holística, enfim, eu dou maior valor. O que eu acho só é que você tem que ter, às vezes, um pouco de base de diagnóstico, por exemplo. Às vezes não, muitas vezes, e hoje, então, mais do que nunca, as pessoas estão passando problemas emocionais muito sérios, né? Então, depende sempre da formação dessa pessoa. A intenção dela pode ser a melhor, e com certeza ela vai estar ajudando alguma coisa essa pessoa, mas ela não pode esquecer só de que às vezes essa pessoa está num estado muito grave, né? E aí tem que se aprofundar mais, entender mais, ou até tentar indicar, uma outra linha. ou tentar indicar, às vezes, para um outro profissional para fazer um tratamento paralelo ao dele, né? Eu gosto muito disso, de tratamentos assim. Às vezes eu começo a atender uma pessoa que eu percebo que tem outra pessoa que vai trabalhar melhor aquele momento daquela pessoa, né? E vocês podem se falar, Ju, se você tem um psicólogo de uma outra corrente e você encaminha o paciente, é mesmo que você não permaneça falando quando o paciente migra para um colega de uma outra corrente que você interpreta que pode causar um efeito maior, mas vocês podem se falar, pelo menos inicialmente, para discutir aquele paciente, para que aquela outra corrente receba o paciente previamente preparado, ou ele tem que pegar do zero? É bom indicar e acabou? Eu acho que isso depende também do relacionamento que você tem com esse outro profissional, tá? Tudo que é falado nesse momento profissionalmente, um terapeuta com outro, não sai daquele ambiente, aquilo ali é profissional, então com certeza você pode sim trocar algumas informações ao passar esse paciente ou esse cliente, enfim, para esse outro profissional, você pode. Eu acho que tem um lado que não tem uma regra, tem terapeutas que não gostam muito de ter uma troca para não se sentir influenciado, tem outros que gostam dessa troca, então depende, não existe um manual certo, mas profissionalmente esse espaço existe de você trocar quando você está indicando e falar um pouquinho do contexto daquele ser humano. Mas, tem algumas perguntas aqui chegando, a gente não vai conseguir responder tudo, é claro, mas isso lógico. É muito bom. Mas o Luciano, que é lá de Mesquita e faz um trabalho com família, ele disse que está percebendo, um trabalho, no caso dele, um trabalho religioso, pastoral, e ele está percebendo que muitas famílias que são assistidas por esse trabalho estão impactadas pela Covid. O que você acha de especificamente o tratamento de psicologia nas famílias que foram impactadas pela Covid? A terapia sistêmica é a formação para atendimento de família e casal, né? Você sempre que for ter uma terapia de família e casal, esse profissional foi formado em terapia sistêmica. Então, eu acho riquíssimo atender uma família impactada com a Covid, até porque as pessoas passaram, né, a conviver muito mais do que antes, ficar dentro de um ambiente, né, mais horas, porque querendo ou não as pessoas saíam para trabalhar, ou, enfim, cada um tinha uma rotina de vida e agora as pessoas estão muito juntas, e isso impactou muito as famílias de várias formas. Então eu acho riquíssimo ter terapias de família com famílias impactadas. Existe esse trabalho, inclusive, tá? E acho que faz muita diferença, porque um terapeuta de família, ele vai fazer isso, ele vai ajudar aos parentes se ouvirem melhor, né? Porque muitas vezes a gente para de ouvir, o outro simplesmente só fala, mas ele não é mais ouvido pelo aquele parente.
Ou, na verdade, aquele parente passa só a reagir, né? Nem ouve mais, ele só reage, porque ele já está tão incomodado com aquela pessoa. Então, você perde toda a riqueza de uma família quando as pessoas já não se conectam E tem mais. famílias que ela acabou ficando mono, né? Tem casos, a gente tem acompanhado casos em algumas comunidades de favela que a gente tem assistido particularmente, em que quase que todos os entes partiram e ficou uma única pessoa. Essa pessoa, então, ela está dilacerada, destruída. Tem casos E que... existe, por exemplo, também terapia de luto. Existe uma formação na Ah, sim. psicologia que é a terapia de luto, que é ajudar pessoas que passaram por perdas muito grandes. Isso é uma outra especialidade na terapia, tá? Para falar para as pessoas. A terapia de grupo, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo de uma terapia de grupo que talvez as pessoas conheçam mais, né? As pessoas, quando são dependentes químicos, o AA é uma terapia de grupo, Ah, né? É uma terapia que, na verdade, o que acontece ali? Ao ouvir uma outra pessoa falar da vivência dela, né, mas com que a não é dependência, conduzida por um profissional de psicologia, mas por um grupo preparado, é isso? normalmente tem uma pessoa que é assim. Nesse grupo tem um profissional normalmente. Ah, é? O AA é É, nos Alcoólicos Anônimos, no sim, NA, nos Acósticos sim, Anônimos. sim, Sempre... Ah, não sabia. Isso é uma informação interessante. sim. Porque Sempre tem você... uma pessoa. Essa é mais uma informação de utilidade pública, porque você traz mais segurança para a família conduzir o seu ente, sabendo que aquele universo não é só uma roda de bate-papo, mas que é composto por um profissional que vai fazer a interpretação da necessidade de tratamento emocional, mental daquela pessoa. Eu não sabia disso. E Sim, quero crer sim. que muita gente não saiba que o AA ou o NA tem no seu corpo um profissional de psicologia. Sim, o que acontece às vezes é que esses grupos, eles vão, às vezes tem pessoas, né? Normalmente o dependente químico, ele refaz a vida dele com certeza, mas ele nunca vai deixar de ser um dependente químico. Então, ele pode passar a liderar um grupo, depois que ele fez parte durante muitos anos de um grupo, ele passar a liderar um outro grupo. Isso acontece, né? Depois de muita experiência fazendo parte de um grupo. Mas normalmente tem sempre um terapeuta que é quem conduz esse grupo, essa terapia, assim, porque é uma troca riquíssima, porque as pessoas que estão inseridas naquele grupo, todas vivenciaram uma dependência, né? Então, assim, nada mais rico do que você também ouvir isso de pessoas que vivenciam isso de formas diferentes. Você Ô, aprende muito Ju, ouvindo. e nos casos em que a gente se depara que, que quem está em torno de uma pessoa, por exemplo, que começa a manifestar sintomas de depressão, que a depressão é um caso próprio da psicologia, se você percebe que aquela pessoa vai fazendo um caminho sintomático a chegar numa depressão até severa em algum momento, essa pessoa costuma ter muita resistência. Como você aconselha que lide com isso nesse caso inicial? Ou se você puder falar até quando ela já está num caso mais severo de depressão, dá um pouco esse traço para a gente, de um posicionamento inicial e de um posicionamento quando a gente tem conosco uma pessoa já em estágio mais severo de depressão. Eu acho que a depressão, ela, ela é difícil porque muitas vezes a gente tem pessoas que estão com depressão que a gente não tem muita ideia, porque o nosso clássico olhar sobre a depressão é aquela pessoa que não levanta da cama. Mas existem várias formas de depressão. Por exemplo, quando você encontra aquelas pessoas muito negativas, que olham tudo com olhar negativo, é um tipo de depressão. A pessoa, quando ela começa a olhar tudo com muita resistência, com tudo muito negativo, é um nível de depressão. Então, assim, como diagnóstico, eu não sei se você sabe, mas assim, todos os diagnósticos que existem todos dentro da gente, só que a diferença são as doses. Todo mundo tem uma melancolia saudável ter, né? A diferença da melancolia para a depressão é que é a quantidade, né? Então, ansiedade, todo mundo tem ansiedade.
Mas a dose dessa ansiedade é que faz você ter um diagnóstico ou não um diagnóstico. Então, voltando à depressão, eu acho que esse olhar de um parente, ou de uma pessoa do trabalho, ou a sua mulher, ou um filho, porque uma coisa que eu queria aqui falar um pouco, na Covid tem me chamado muita atenção, são os jovens. Os jovens estão sofrendo muito na Covid, porque querendo ou não... Não era assim. Não era porque, de alguma forma, o jovem ele está nesse momento de se divertir, ou de alguma forma, né, ele tem uma diversão como lema na vida dele. E com a Covid você não pode se divertir, porque você não pode sair, você não pode aglomerar, você não pode várias coisas. Então, e como o adolescente ainda não tem ferramentas para se ajudar, eu tenho visto muito adolescente muito mal, né? Os adultos, de alguma forma, já passaram coisas na vida, né? Já tem o que seja uma rede em volta dele, de suporte, ou uma amizade, ou uma mulher, um relacionamento mais sério, alguma coisa do tipo. Os adolescentes, muitas vezes, não. Eles ainda estão, né, construindo o grupo deles, as amizades, ainda estão com uma insegurança muito grande interna. A tribo. Então, exatamente, fazer parte de um grupo. Quem é que não quer fazer parte de um grupo, né? Então, olhar assim, se a pessoa está extremamente negativa, se ela está muito assim, aquela procrastinar, uma palavra que hoje em dia é falada, que é aquelas pessoas que elas enrolam para fazer as coisas, enrolam, também uma demonstração de um tipo de depressão, de um caminho de depressão leve, mas é uma depressão. Então, eu acho que esse limiar que eu acho que é o mais difícil. Eu acho que as famílias precisam conversar sobre as emoções. Como é que você está se sentindo hoje, meu filho? Como é que você está hoje? E são comentários que às vezes a gente acha, mas que não acontece. A gente acaba sentando para comer, né? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, mas um não olha realmente para o outro e pergunta, como é que você está? O que eu posso te ajudar? São às vezes coisas que você... porque a gente sempre acha assim, que a gente... eu não estou diminuindo nem a minha profissão, no sentido que a gente sempre acha que precisa de uma terapia, mas assim, eu acho que a gente tem ferramentas dentro da nossa casa ou nosso grupo social que também ajudam a gente. Se a gente também pedir ajuda, porque eu acho que é o que você falou, muitas pessoas têm resistência mesmo a pedir ajuda, ou a que seja a demonstrar que não está bem, porque normalmente as pessoas que têm menos estrutura emocional são as mais rígidas. Quando você encontrar uma pessoa muito rígida, é igual, vou fazer um paralelo aqui, igual quando você faz ginástica, que você fortalece o seu músculo, né? Uhum. Você também tem um fortalecimento emocional. Então, as pessoas que são muito rígidas, elas têm menos fortalecimento emocional. Então, eles exigem em volta dela, os acontecimentos em volta dela, que elas ocorram de uma forma, vamos dizer, com uma certa perfeição, porque se elas não acontecem, ou se as pessoas não reagem da forma que ela espera, ela se torna agressiva, ela é muito reativa, né? Então, pessoas muito rígidas normalmente não têm um emocional muito estruturado, né? Então, esse cuidado de perceber com que a gente está se relacionando, quem é que a gente tem na nossa frente, o filho, né? Quem a gente tem na nossa frente, um colega de trabalho, que forma eu posso ajudar o dia dele fazendo um elogio. Um simples elogio não é tão simples assim, é transformador para uma pessoa, né? Até porque o elogio está focado na produção humana, naquilo que você fez bem feito, né? Colocou parte de si, né? E a gente acha que quando a gente está fazendo elogio, a gente está ajudando só o outro, não. Quando você percebe que você começa a elogiar mais as pessoas, você percebe que você também está melhor. Você sente prazer quando você elogia as pessoas. Isso é um exercício diário, o elogio. E tem tanta discussão hoje em torno do tema família, né, Ju, que os debates têm sido muito mais no formato de família que a sociedade terá ou não, se está certo ou errado esse ou aquele, do que na relação familiar que se precisa ter.
na humanidade que se precisa ter quando você vive naquela sua pequena comunidade que é a família, naquela sua pequena sociedade que é a família. Não deveria importar como ela está sendo composta, na sua formação de gênero ou não, mas como ela se comporta, como aquela formação de família se comporta. E o debate está muito mais de como ela se forma do que como ela se comporta. E nesse inteirinho, elas vão se destruindo, independente de como elas estejam formadas. Não é isso? Eu acho que assim, uma coisa que está acontecendo muito, né? Muito antes da Covid até, é esse exagero sobre o estético, né? Sobre vamos dizer, o externo, eu diria. Então, quando você fala até da família, não existe família perfeita. Falar que uma família perfeita, eu acho que não existe. Família perfeita é ser imperfeita, né? E isso é que faz a gente uma pessoa mais especial, né? É as nossas imperfeições, assim, é igual quando você só dá valor ao sucesso das pessoas. Não existe uma pessoa ter sucesso sem os insucessos, sem as caídas, sem os erros. Ela só conseguiu chegar ali com toda essa construção. Então, isso também é algo assim para ser revisto na família, errar. Quando o filho erra, é lógico que tem tamanhos do erro, né? Sim. Mas até que ponto os erros que um filho vai tendo, qual o tamanho que a gente dá para a seriedade de um erro, né? Ou que tipo de espaço pode acontecer também quando um filho erra, ou quando um filho tá fazendo algo que você não admira, ou que você... É ali um espaço para você tentar se aproximar do seu filho. Que forma eu vou conseguir falar com ele? Que ele vai me ouvir? Recentemente, uma mãe fez uma fala que teria sido sensacional se você tivesse próximo. A gente foi atender as famílias dos assassinados na chacina do Jacarezinho. E fizemos um momento só com as mães. E quase que numa fala coletiva, e representado muito numa senhora que se dispunha a falar mais, porque as outras conseguiam muito mais chorar do que falar, ela e elas diziam em algum momento: nós não criamos um traficante, nós não concebemos um marginal, nós concebemos um filho, nós criamos um filho. E a senhora fez uma fala tão significante, ela disse: eu fiz, mas tinha uma estrada para ele ir. E em algum momento eu não vi ele sair da estrada. E quando eu voltei a ver que ele não estava na estrada, ele estava no microtério dilacerado com mais de 60 tiros. Mas eu não criei um traficante. E eu não merecia ser tratada como a mãe do traficante, porque ela havia sido... Aquele foi um momento, eram cerca de 12 das 20 e tantas mães, e aquele foi um momento, Ju, que eu confesso a você que eu pensei muito em você domingo, e se eu tivesse a capacidade de bilocar alguém, esse alguém teria sido você naquela hora, porque aquelas mães, elas estavam sob uma pressão, porque a imprensa só queria ouvir o produto que ia alavancar a sua mídia. A justiça queria ouvir o produto do que iria colocar um parâmetro de justiça sobre os envolvidos. A sociedade não as ouviria porque elas estão num lugar onde a acessibilidade é pensada a ser complicada. E então essas mães, elas estavam sobre um aterro emocional, sobre uma pressão emocional para falar. E naquela hora não tinha câmera, não tinha imprensa, mas tinha um ouvido. E elas se valeram daquele momento e trazendo tudo isso. E quando você traz toda essa visão construtiva de família, toda essa possibilidade de investimento nas coisas simples que se tornam extremamente grandiosas, sendo simples, me remeteu àquele cenário de domingo, daquela necessidade daquela fala, daquela mãe destruída.
Não, e mesmo uma mãe, que eu não acredito que não existe 100% conectada com o filho, você pode estar conectada com o filho, mas você sempre vai perder alguma coisa, porque isso faz parte do crescimento desse ser humano, senão ele não vai crescer, né? Vai ficar naquela relação simbiótica que você tem quando o bebê é pequeno, que é necessário, mas também é necessário um momento desse afastamento para essa criança crescer. Então, cada um com a sua história de vida, esse filho teve as suas escolhas, né? Ou de olhar essa mãe e usar como um exemplo, ou usar outras pessoas como exemplo, porque eu acho que deve ser muito difícil para qualquer mãe, ela se sente culpada daquilo. Em algum momento, como você falou, eu perdi. E se perde mesmo. E se perde, às vezes, tem pessoas até que não demonstram, assim, como a gente está falando das emoções, as pessoas às vezes também não demonstram muito em casa o que está acontecendo, né? Dentro de mim está acontecendo, eu dividi um pouco o que está acontecendo, as pessoas vivem muito um silêncio interno. Então, assim, o que eu convidaria mais do que nunca, e que não é que não vai acontecer perdas, ou não vai acontecer desencontros, porque eu acho que a linguagem, ela não tem essa capacidade de 100% criar conexões. Ela é uma das formas de conexão. Um dia desse eu aprendi, achei muito interessante, que a linguagem, ela tem a parte falada e a não falada, né? E a parte da fala, ela só atinge 35% da nossa comunicação. O restante é não falado. Então, 65% é uma comunicação gestual. Exatamente. É não falado. Então, assim, mas é observar quem a gente tem em volta, né? É observar a forma que a pessoa se expressa, é o jeito que ela fala, é o tom que ela fala, é a forma que ela está andando, né? Tem pessoas que quando você vê está andando, você já percebe o jeito dela andar, ela está carregando o mundo nas costas, né? As pessoas expressam o jeito dela segurar nas coisas, ela segura com uma... Então as pessoas vão se expressando. Eu acho que o que está acontecendo mais do que nunca é essa desconexão de se olhar, de um olhar para o outro e primeiro se olhar. Então, assim, é lógico que a gente precisa virar um profissional, enfim, ser uma pessoa útil para a sociedade, trazer dinheiro para casa, tudo isso é óbvio, é válido, mas para isso acontecer, primeiro a gente precisa estar com a gente, de alguma forma. Como é que eu vou ser uma terapeuta se eu estou totalmente desconectada comigo? Como é que eu vou ajudar alguém se eu não consigo nem me ajudar? Né? Então, assim, eu vou virar um robô, eu vou virar só um externo. Então... Nós temos... Oi, pode falar. Então eu fico pensando nisso, assim. Quer dizer que a gente está 4 minutos para encerrar, passou voando o tempo. Passou. É riquíssimo suas contribuições, e isso é uma pequena prova da grandiosidade, da necessidade de você e de todos os colegas profissionais do segmento de psicologia, aí inserido no universo social, nos diversos patamares. Então, Ju, eu queria pedir a você o seguinte, eu não poderia deixar de pedir, eu entendo que o universo da psicologia tem sido um caminho de maior acessibilidade para uma faixa econômica da sociedade e que vem, nos últimos anos, se aproximando muito mais da favela, do favelado, da periferia, vem compreendendo esse cliente social super importante. E assim, eu queria muito que você deixasse uma reflexão para a nossa população. O que nós, como ativista social, como membro de uma família da favela, o que a gente podia fazer para começar a observar melhor a carência psicológica dos nossos? Um caminho, deixe um conselho, deixe uma orientação para todos nós da favela e da periferia. A gente tem aqui alguns ativistas que trabalham com grupos coletivos e certamente outras pessoas vão se interessar em ouvir isso.
Não que a gente aqui queira privilegiar o nosso grupo social, mas como essa acessibilidade para a gente, ela é muito nova e ela começa a se aproximar agora, o que a gente pode pensar, pode fazer numa condução mais psicológica para esse universo e para esse cliente social? Eu acho que, assim, até foi como a gente se conheceu, né, Reginaldo? Eu acho que é primeiro olhar em volta de vocês a riqueza que vocês têm, em volta de vocês, né? É não se sentir vítima, e sim qual é a força realmente que vocês têm. No momento que vocês acreditarem nessa força interna, individual e do grupo de vocês, acho que algo muito grande pode acontecer, saindo de dentro desse grupo, né? Dessa energia, dessa vibração que só vocês sabem, só vocês têm isso. Eu posso até tentar ter, mas eu nunca vou ter. Da mesma forma que você pode tentar ter algo que é só meu. Isso eu acho o lado especial de cada um e de cada grupo. Então, é primeiro se conectar com os valores do grupo de vocês, valores do espaço de vocês. Eu acho que isso traz uma força, assim, enorme, que ninguém tira, né? E outro, se conectar com a sua amorosidade interna. Porque eu acho que, assim, as pessoas podem ser carinhosas com a gente, mas a gente tem que começar a ser carinhosa com a gente até para atrair pessoas carinhosas, olhares carinhosos, atitudes carinhosas. Quando a gente passa a ter essa relação com a gente, é mais fácil que isso ocorra no externo, né? Mas a vida fica muito mais gostosa quando a gente tem força interna e valoriza também o nosso em volta. Eu acho que é isso que eu quero deixar como mensagem. Muito obrigado, Ju. Quero dizer para você que nessa reta final você foi enganado. Esse aqui era um divã e nós temos algumas pessoas sentadas no divã virtual nessa hora e nós obrigamos você a nos atender. Foi um tratamento na marra porque a gente precisava encontrar com você. Estou brincando. Não, é uma troca riquíssima. Foi muito prazeroso, foi muito importante. A gente vai continuar conversando. Trouxe para a gente aqui, por exemplo, visões de utilidade pública, como, por exemplo, saber da presença dos profissionais nos movimentos AA, NA, que são movimentos muito próximos de nós, muito importantes de cada um de nós e também para toda a sociedade. Saber que a psicologia ela é acessível, que a gente pode acessá-la, entender que a gente precisa se observar um pouco mais, saber que no banho a gente pode se entender, pode se tocando compreender as nossas carências, as nossas necessidades psicológicas. O que eu estou precisando hoje, né? A gente perceber o que eu preciso hoje. Então foi muito importante, eu vou dizer que a gente vai fazer outros momentos e tão logo seja possível, você vai vir aqui no Tudo é Pauta, no podcast, para a gente fazer um pouco mais de psicologia. Com o maior prazer. Então, boa noite a todos. Foi muito rico para mim estar aqui com você, Reginaldo. Isso que eu quero que você saiba. Obrigado. Um abração, manda um beijão para todo mundo aí. Quero dizer para o Luiz que a gente não conseguiu dar o acesso a ele, mas que ele pode chamar a gente aqui, a gente vai conversar. Tá bom, Luiz? Desculpa aí e vamos seguir. Muito obrigado, Ju. Obrigada a você. Um beijo. Beijo na família. Obrigado, todo mundo aí também. Tchau.